Amém. Com a mão no coração, Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. Eu quero ler primeiro do versículo 29 ao 31, e depois nós vamos ler do 32 até o 39, que diz assim: Logo depois, Jesus, Simão Pedro, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão Pedro e de André. A sogra de Simão Pedro estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou-a na mão dela e ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. São palavras do Senhor Jesus para a nossa salvação. Digam amém. Meu irmão e minha irmã, certa vez o Senhor Jesus com alguns discípulos, eles saíram da sinagoga, da igreja. Jesus havia pregado a palavra de Deus e rezado pelo povo na igreja. Depois que eles saíram da igreja, eles foram à casa de Simão Pedro, aquele que Jesus disse: Pedro, tu és rocha, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. São Pedro, ele era casado. São Pedro, ele tinha família, porque o nosso Deus é o Deus das famílias. Então São Pedro, ele era casado e a sua sogra estava terrivelmente doente, com muita febre. Quando Jesus chegou na casa de São Pedro, as pessoas avisaram que a sogra de Pedro estava acamada, com muita febre. O Senhor Jesus então foi até ela. Jesus segurou nas mãos daquela mulher, e só de segurar nas mãos daquela mulher, a febre desapareceu. Aquela mulher ficou curada. Jesus ajudou a se levantar, e ela então começou a cuidar de Jesus e dos discípulos que ali estavam. O Senhor Jesus curou a sogra de São Pedro. Vamos continuar lendo, agora a partir do versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Vamos parar por aqui agora. Depois que Jesus curou a sogra de Pedro, o Senhor Jesus, enquanto estava ali na casa de São Pedro, as pessoas, quando souberam que o Senhor ali estava, não demorou muito para a cidade toda vir e ficar na frente da casa de São Pedro. E eles trouxeram os doentes, os perturbados, e a Bíblia dizendo que Jesus curava a todos de todo tipo de doença, e Jesus expulsava demônios, libertando muita gente. Tem muita gente nos dias de hoje que ela acredita que Deus existe, mas ela não acredita que o diabo, o príncipe das trevas, não exista. E é isto que ele quer, porque se a pessoa acredita que o diabo não existe, que o mal não existe, ela não vai lutar contra o mal, e por isso o mal vai agir na vida dela e ela não vai saber o que fazer. É tudo que o diabo quer, que as pessoas acreditem realmente que ele não exista. Mas é como o padre acabou de ler, e se você ler os evangelhos, você vai encontrar por muitas vezes a Bíblia dizendo isso, que Jesus, por onde ele passava, ele expulsava demônios. E é por isso que muita gente era libertada.
era curada, assim como acontece hoje também. Por quê? Tanta gente sendo curada, tanta gente sendo liberta das garras do diabo, eram demônios, espíritos malignos agindo na vida da pessoa. Por isso que remédios não resolvia, médicos não descobriam o problema, é por isso que especialistas não podiam ajudar a pessoa, e através da pessoa vir para a igreja, muita gente já foi liberta, e hoje a vida está abençoada. E por quê? Porque a missão da igreja, meu irmão e minha irmã, a missão da igreja é a mesma missão do Senhor Jesus. A missão da igreja hoje é fazer aquilo que o Senhor Jesus fazia. E quando assim fazemos, milagres acontecem. Como acontecia no tempo de Jesus, continua acontecendo hoje. Então não é difícil entender por que tem tanta gente, tantas famílias felizes participando das missas aqui na igreja ou das missas online. Porque da mesma maneira como milagres aconteciam no tempo de Jesus, Jesus ele continua vivo. Milagres continuam acontecendo, porque a missão da igreja é a mesma missão do Senhor Jesus.